Bom dia! Começa agora a edição desta quinta-feira do Bom Dia Baixada. Ficamos juntos até às 9 horas da manhã. Hoje vamos falar sobre projetos e desafios da Câmara Municipal de Itanhaém. Para tratar de diversos temas, recebemos o presidente da Câmara Municipal da cidade, Hugo de Lalo. Hugo, seja muito bem-vindo ao nosso programa. Muito bom dia. Bom dia, Nathalie. Bom dia, Rogério. Bom dia a todos os telespectadores. É um prazer, agradeço imensamente a oportunidade de estar aqui com vocês, debatendo um pouco a situação da nossa cidade, em especial da Câmara Municipal de Itanhaém. Muito obrigada pela participação. E também está aqui conosco o empresário e advogado Rogério Conde. Está vendo, Rogério? Você pediu é uma ordem, está aqui de novo. Bom dia. Bom dia, Nathalie, bom dia, Hugo, a todos que nos acompanham. É sempre um prazer participar do Bom Dia Baixada, assim, com bastante frequência, eu fico mais feliz ainda. E muito bacana a gente poder estar falando de Itanhaém, que é uma cidade tão importante aqui na nossa região e que a gente precisa estar divulgando e fazendo com que a população acompanhe e participe. E tendo agora um representante da Câmara, melhor ainda. E a partir de agora, você também pode participar do nosso programa, fazer sua pergunta para os nossos convidados, através do nosso WhatsApp, que é o 13988779496, ou pela nossa fanpage no Facebook, onde já estamos também simultaneamente ao vivo. Hugo, você foi eleito para o próximo biênio, presidência da Câmara de Itanhaém. Quais são os focos, ou quais serão os focos dos trabalhos para 2019 e 2020? Pois é, Nathalie, foi aí uma oportunidade, né, dada pelos colegas vereadores, né, eu estou no meu segundo mandato, e nós traçamos aí algumas prioridades, elaboramos um programa para a Câmara Municipal chamado Câmara 10, onde faz uma alusão, porque somos em 10 vereadores, mas na verdade são 10 temas que consideramos relevantes para o município, onde iremos ali chamar a população para, junto conosco, atualizar a legislação, promover audiências públicas, apresentar proposituras como projetos de lei voltado para a vida animal, a transparência através da atualização do regimento interno e uma bandeira nossa, por exemplo, votação sem segredo, né? Exatamente. Vereador. Hoje a gente possui no nosso regimento interno a realização ainda de sessões secretas, porém é algo que nós não enxergamos não diria com bons olhos, mas vai contra o princípio da transparência, não é mesmo? Totalmente contra, e eu penso que, na verdade, é um direito do parlamentar defender seu voto publicamente, ainda que este voto não venha a agradar, seja um outro par ou até mesmo a população. E por que eu falo isso? Porque, na verdade, hoje, ao pé da letra, a sessão secreta ela é para votações de homenagens, a moção de aplauso, a denominação de próprio público, e aí ficaria lá atrás aquele entendimento assim, constrangedor, eu de repente não quero votar. Eu acho que, independente de ser constrangedor, eu acho que vai estar acima as dúvidas que pairam sobre uma sessão secreta. Sem dúvida nenhuma. Então... E, aliás, essa questão da sessão secreta foi uma grande polêmica há umas semanas atrás, na nossa eleição na presidência do Senado. Bem observado. Nós vimos uma lambança acontecer lá no Senado e isso vai contra aquilo que eu acho que hoje a população quer de um gestor público, não é mesmo, Rogério? Não, é verdade. E a gente até entende que há tempos atrás, quando a democracia ainda estava se consolidando, você tivesse algumas votações secretas por força de uma homenagem que alguém resolva que aquela pessoa não merece. Aí acaba ficando, ela ficando constrangida de falar e tudo. Mas eu acho que hoje, na situação que a gente se encontra, com a maturidade da democracia que nós alcançamos, até mesmo se você for contra uma questão singela como essa de achar que determinada rua não merece ter o nome de fulano ou de Beltrano, ela precisa expor isso publicamente, precisa ter essa personalidade, precisa ter essa transparência de dizer o porquê que não quer. Então, eu acho que a gente precisa partir do princípio que realmente todos os atos praticados por aqueles que são detentores de um mandato, que são detentores da confiança da população,
precisam ser públicos e precisa haver essa transparência. E o que você citou bem, tivemos uma lambança. Não tem outro nome. De ministro na madrugada, se metendo nisso para tentar ajudar um lado ou outro. Realmente foi triste de assistir. Um episódio que eu acho que o Brasil não precisava passar. Não mais. Não mais, depois exatamente. de tudo que já aconteceu, até recentemente também no impeachment da ex-presidente Dilma, fatiaram o resultado do que deveria ter acontecido. Então, realmente, a gente precisa passar os panos sobre isso e a gente precisa consolidar essa democracia cada vez mais e fazer com que todos os atos dos gestores e dos parlamentares sejam transparentes. Verdade. Hugo, dentro da Câmara 10, do projeto Câmara 10, há a intenção de fazer a atualização da lei orgânica do município. Justamente. Para quem está em casa entender, qual é a importância de se atualizar a lei orgânica do município de Itanhaém? Olha, vou tentar ser bem didático. Nós temos a nossa Constituição Federal, que é o que determina, né, o que rege a Carta Magna, né, do nosso país. E aí a gente tem as nossas constituições estaduais, que dão ali as diretrizes do nosso estado, e a lei orgânica do município, eu diria que é a Constituição Municipal. E a nossa, de 1990. Está bem desatualizada. Bem desatualizada, Natália. E o que aconteceu, Rogério, ao longo desses anos? Alterações pontuais. Sim. Logo, a gente, para que a população tenha um entendimento mais claro, nós estamos falando que acaba naturalmente se tornando uma coxa de retalhos. Então, o nosso intuito, e nós promovemos através de uma comissão de vereadores, uma atualização já o ano passado, e ela está agora na fase final da revogação de alguns artigos, até por conta da sua inconstitucionalidade, e a modificação de alguns outros, mas é no dia a dia mesmo, porque tem muita coisa que é de interesse local. Sim. Eu vou dar um exemplo, uma proposta nossa, um exemplo básico. O Supremo julgou o ano passado, salvo engano, o voto do Lewandowski com relação à conferência das mercadorias após o pagamento nos caixas. E ficou ali definido que é interesse local. Então, cabe aos municípios deliberarem. Então, a atualização da lei orgânica, ela traz uma série de alterações que vão, de fato, interferir de forma significativa no dia a dia da população. Um outro exemplo, muito embora é uma legislação à parte, mas tem que estar alinhado com a LOM, a verticalização, Sem que é dúvida. outro tema que nós estamos trabalhando através do Câmara 10. Então, diga-se de passagem, importantíssimo Importantíssimo. que haja uma discussão ampla na cidade. Exatamente, nós lá... Espaço A, né? Espaço há e muito, né? Itanhaém, então, nem se fala. E é um assunto que nós iremos deliberar através de audiências públicas. Esta Câmara, juntamente com o prefeito Marco Aurélio, tem uma responsabilidade muito grande no que se refere à verticalização, algo esperado há anos ali e que, eu acredito esse ano será. Então, a lei orgânica vai buscar atualizar a cidade. Eu vou dar um outro exemplo rápido. A nossa lei de zoneamento é de 78. Olha só como é que... É muito antiga. É muito antigo. Então, você tem uma localidade em uma região que, de repente, não pode algo. Mas é porque em 78 não era compatível. Sim. Será que Essa agora... realidade hoje Exatamente. já é outra. Então, por isso que nós vamos colocar como prioridade na nossa gestão. E outra gestão. coisa, desculpa, Claro. Nathalie, como é que é a relação da Câmara com o prefeito, com o Executivo? Então, eu antes de assumir esse cargo agora em janeiro, eu até fui líder do governo Marco Aurélio por três oportunidades. Três oportunidades. Isso me deu uma condição de adquirir uma experiência muito grande quando a gente se fala de administração pública na relação de defender o governo junto ao Poder Legislativo. Por outro lado, além de manter essa harmonia, esse bom relacionamento, a gente possui lá, e por conta desse entendimento, a total independência, que é o que manda a Constituição. Exato. Então, nós iremos manter o bom relacionamento que adquirimos ao longo dos anos, nos projetos que são de extrema importância para o município,
mas com total independência do Poder Legislativo. Como acontece, o prefeito Marco Aurélio respeita muito a Câmara Municipal, conduz de uma forma, acho que pelo fato dele ter... O diálogo é saudável. É saudável, ele saiu, né, ele foi eleito prefeito, sendo vereador-presidente. Então, ele entende a Câmara Municipal, então há um respeito mútuo ali, principalmente por parte também do seu secretariado, e assim vamos fazer. Essa questão da verticalização, por exemplo, é algo que tem que partir do Executivo, e nós já estamos ali pressionando, e a Câmara fará seu papel. Não é porque o projeto veio que a Câmara também não realizará suas audiências, fará o seu papel para que, de repente, dê o contraponto ali necessário para um projeto ideal para a cidade. A lei orgânica do município pode ser considerada uma ferramenta para manter Itanhaém nos trilhos do crescimento? A gente pode deixar isso como uma premissa? Sim, sim, muito. Até por conta, eu acredito, desses 28 anos, né, de 29 anos, agora, completando agora em abril, de não ter sofrido nenhuma alteração de forma como está sendo preparado, e sim de forma pontual. Eu acredito que vai ser total nesse sentido, porque um outro exemplo, nós estamos falando lá também da criação de uma zona industrial em Itanhaém. Geração de emprego. Passa pela lei do zoneamento, geração de emprego, então talvez até seja muita pretensão da nossa parte, mas assim temos que nos colocar. Nós pretendemos, através dessa nova lei orgânica, dar a diretriz do que queremos para o nosso município. E isso precisa acontecer, é o que a gente sempre fala, Nossa, né? É importantíssimo. Planejamento. Isso é importantíssimo. E numa cidade, bem como num estado, enfim, a gente precisa planejar sempre para os próximos 15, 20, 30 anos, senão as coisas não acontecem. Você precisa deixar as condições favoráveis para que o planejamento seja efetivado e o desenvolvimento ocorra. Verdade. Então, isso é muito importante. A gente tem, aqui em Santos mesmo, a gente tem falado muito sobre isso. A própria Associação Comercial agora está tentando criar um grupo estratégico para pensar e planejar as próximas décadas da cidade. Eu acho que fazendo isso vai avançar muito. E aí, aproveitando esse gancho, eu queria saber, ao término das últimas eleições para governador, o prefeito Marco Aurélio tem uma afinidade muito grande com o João Dória, mesmo partido, tudo. Sim. Como é que vocês na Câmara estão enxergando esse resultado? Vocês acham que isso realmente vai ajudar nesse planejamento de crescimento? O governador vai enxergar Itanhaém com bons olhos? E prometeu, entre aspas, né, promessa de governador, promessa de campanha. E prometeu alguma coisa a mais que vocês estão vislumbrando como algo que vai ser um incremento? Olha, Rogério, nossa expectativa é até, como é que eu posso colocar assim, eu não sei se ele vai ou não, mas nós vamos cobrar. Ele tem que pensar grande, tem que pensar grande, porque o que vem é sempre a metade. Você transparente, não sei, mas nós vamos cobrar, vamos até... Porque, assim, se nós fizermos uma análise com relação ao processo eleitoral, nesse sentido, o prefeito Marco Aurélio, ele foi ali um fiel escudeiro. Sim. Até porque nossa região viveu um momento muito particular, Exatamente, Nathalie. Então, o prefeito Marco Aurélio ali, vamos dizer assim, ele... Tomou partido, literalmente, correndo, de repente, alguns riscos de repente, o desfecho ser esse. Mas uma vez que foi... Ele apostou, né? Exatamente. E, por outro lado, o prefeito Marco Aurélio, nesse sentido, a gente tem que fazer esse reconhecimento que ele é muito cordial, ele é muito articulado, conciliador, mas quando fala de Itanhaém, ele é o primeiro vou já adiantar um assunto aqui que eu não sei se fará parte aqui da nossa pauta, mas é na defesa, por exemplo, do nosso aeroporto. Sim. É um aeroporto estadual. Então, quando surge o assunto, seja... Em qualquer reunião relacionada... Aliás, precisa sair do papel, né? Em definitivo. Essa polêmica precisa acabar. Exatamente. O aeroporto de Itanhaém, eu falo de Itanhaém, mas é um aeroporto estadual, né? Ele, no nosso entendimento, ele está aí muito à frente, e com todo respeito aos outros municípios que têm a pretensão, mas ele está muito à frente. Então, nós esperamos... Então, o prefeito tem... Nós estamos aí há um mês e meio, mais ou menos, né? Um mês e meio de mandato, né, do governador.
eu acompanhei em 2 secretarias. Ontem já esteve ele na Secretaria de Habitação, ele já esteve com o presidente da Sabesp, recebemos em Itanhaém o secretário Lumertz de Turismo, ou seja, ele está indo bater na porta, do tipo assim, ó, não quero nada, eu quero Itanhaém na rota do crescimento, desenvolvimento do Estado. No radar. Tem uma bandeira nossa, desde o primeiro dia de mandato nosso, quando eu assumi em 2013, que é uma reivindicação, que é uma luta aí com a implantação de uma DDM. Sim. Itanhaém ainda não possui. Mongaguá, Peruíbe. É outra promessa de campanha do João Dória de ampliar o número de DDMs. E aí o que nós fizemos? Solicitamos, e ele foi muito solícito conosco, esteve lá na prefeitura, nós acompanhamos a visita dele, o doutor Manuel Gatto. Sim. E tipo, ó, DDM foi falada, Itanhaém não possui, Itanhaém tem uma seccional, e aí? Então assim, queremos para o município e vamos cobrar essa fatia do governador João Dória com relação a Itanhaém. E aí não é Itanhaém, é a nossa região também. Nós tivemos aí agora uma decisão dele que foi relacionada ao corte aí dos convênios e tudo mais. Que preocupa toda a região. Toda a região. Então o que nós estamos reivindicando? Que assim, tudo bem, fez esse corte, mas que então seja redistribuído o mesmo valor, se uma das justificativas, acho que foi a forma, o percentual, vamos dizer, tanto para um... Então, mande o valor, exatamente, faça uma divisão proporcional através do número de habitantes, mas que esse valor cortado, né, volte. Não deixe de estar na nossa região. Então, nós estamos bem atentos, é nessa linha que eu procuro atuar, parceria, mas olha, não venha misturar as coisas, por quê? Porque nós temos que defender o interesse coletivo. E nesse ponto dos convênios, do DAD, tem que ser mantido, faça essa redistribuição. Eu acho que com isso nós vamos levar vantagem, pelo menos assim esperamos. Até porque o DAD, a gente está falando de um recurso extremamente importante para uma região que vive do turismo, né? A gente está numa região onde a gente não pode deixar de debater o turismo como ferramenta de impulsionamento da economia. Perfeito, André. Só para ilustrar o que você está falando, eu não sei se vocês já tiveram a oportunidade de ir a Itanhaém nos últimos 2, 3 anos, eu não me recordo, mas o prefeito Marco Aurélio pegou uma verba do DAD, Rogério, e revitalizou a Orla Central. E ali foi um divisor de águas. Hoje a nossa Orla Central, que não era frequentada à noite, porque havia um risco enorme, uma insegurança, hoje é 10, 11 horas da noite, são famílias, são crianças. Do espaço público, exatamente. Né? Então, é uma obra que ali representa muito o potencial, Nathalie, como você falou, do DAD. Sim. E então nós queremos mais obras nesse sentido. Mas e é o DAD refletindo na segurança pública do município, exatamente. Né? Porque quando a gente ocupa espaço público, a gente afasta o bandido. De né? tudo. E sem contar que, sem entrar nesse mérito, mas o DAD é um direito. Exatamente. Um direito das cidades. Exatamente. E isso não pode mexer nisso agora. Pode ser o governador que for, com o perfil ideológico que seja, o DAD é um direito das cidades que são instâncias turísticas. Exatamente. O Bom Dia Baixada vai para um rápido intervalo. No próximo bloco a gente vai falar um pouquinho sobre vandalismo e também sobre saúde. Não saia daí, até já. Estamos de volta e hoje recebemos o presidente da Câmara Municipal de Itanhaém, Hugo de Lalo, e o empresário e advogado Rogério Conde. Você pode também participar do nosso programa, fazer a sua pergunta para os nossos convidados pelo nosso WhatsApp, que está aí na tela, ou pela nossa fanpage no Facebook, onde também estamos simultaneamente ao vivo desde as 8 horas da manhã. Hugo, como é que está o projeto que prevê punições mais duras para quem cometer ato de vandalismo na cidade de Itanhaém? Lembrando que a última vítima desse ato, que eu acho que é tão criminoso quanto qualquer outro, foi uma imagem que tem história na cidade, que é das Mulheres de Areia. Tem uma história muito grande. A Itanhaém foi um divisor aí, eu não sei o percentual, mas muita gente visita a nossa cidade e quer conhecer a estátua da Mulheres de Areia, novela que foi gravada lá pela TV Tupi na década de 70, 73, salvo o melhor juízo. E todo mundo vai para Itanhaém e fala, onde é a estátua da Eva Vilma? E
esse final de semana, infelizmente, como você relatou, tivemos aí um episódio lamentável, onde a estátua, não sei se posso colocar, foi decapitada, né? Cortaram a cabeça dela. É um ato, eu até nas minhas redes sociais, uma pessoa que não tem o que fazer, não consigo entender. Que motivo arrancar a cabeça da estátua. E assim, quem conhece a estátua, não é uma coisa simples, não é fácil. Eu fico imaginando a pessoa deve ter ficado ali muito tempo. Enfim, então assim, em relação a esse episódio e outros que já vinham acontecendo lamentavelmente em nosso município, agora com esse da estátua foi ali talvez o estopim, e nós, enquanto Câmara, nos reunimos no mesmo dia, conversei com os demais vereadores e nós apresentamos um projeto que está agora em tramitação, mas nós iremos aprovar aí, talvez até em regime de urgência, porque não há nenhuma legislação municipal. Sim. O patrimônio público, obviamente, já encontra aí a sua proteção na legislação de nosso país, mas no município não há, além das penalidades previstas no Código Civil e no Penal, mas aí nós estamos ali colocando uma multa pesada, esse é o termo, uma multa pesada para o infrator de 500 UFIRs, e a gente está falando aí de algo de R$ 1.700, e também, no caso, se for um ato contra um patrimônio que tenha um valor artístico, que essa multa seja em dobro, e a reparação do dano. Sim. Infelizmente, Rogério, eu vejo, Nathalie, com pesar ter que recorrer a uma legislação, mas se assim... Mais uma vez, mas o difícil é identificar, né? Exatamente. Aí eu acompanhei numa reunião com o prefeito Marco Aurélio, já há um plano de expansão da Câmara de monitoramento para aquela região ali que engloba a Praia dos Pescadores e Praia do Sonho. E aí, com isso, nós pretendemos ter ali um mecanismo que possa propiciar a identificação, e aí doendo no bolso, desculpa o termo, mas esse, a pessoa passar pelo constrangimento, talvez, dela ter que reparar o dano, aí a gente acredita que a gente vai contribuir para que isso não volte a acontecer. Até porque é inadmissível, é inconcebível você pensar que uma pessoa que mora na própria cidade está vandalizando algo que é do seu município, e que pior, a administração tem que dispensar um valor para fazer aquele reparo, dinheiro esse que poderia estar sendo utilizado em outros segmentos, em outras urgências. Esse é um problema não só de Itanhaém, como, por exemplo, Santos gasta por ano R$ 1 milhão para recuperar... em restaurantes. Exato. Isso é um absurdo, devia ter cadeia para essas pessoas. Infelizmente, essa falta de civilidade que deixa a gente... perplexo. Sim. E às vezes com vontade até de ir embora. Exato. Porque ficar enxugando gelo é um negócio absurdo. Você vê todo mundo tão preocupado em conseguir propiciar condições, né, de qualidade de vida, e você tem que empregar recursos para poder coibir vandalismo, pichações, esse tipo de coisa. Então é um absurdo mesmo. E por falar nisso, nessas mazelas das cidades de porte médio, grande, Itanhaém também, como Santos, por ser uma cidade litorânea, propicia bastante também a questão de acolhida de moradores em situação de rua. Então, claro, a gente sabe que isso é um problema de políticas públicas, né? Existe hoje uma política pública nacional para tratar desse caso, mas a população fica muito dividida no que fazer. Uns querem uma abordagem mais agressiva, outros compreendem a situação e querem uma abordagem mais acolhedora. Enfim, como é que Itanhaém... primeiro, se Itanhaém está sofrendo bastante fora do normal, morador em situação de rua a gente sabe que tem em todo lugar. Não é nem um privilégio do Brasil, isso tem em todo lugar. Aqui muito mais concentrado por cidades litorâneas, tudo. Santos é um absurdo hoje o número de moradores em situação de rua. Como é que está essa situação em Itanhaém e como é que a Câmara e o prefeito estão abordando
para tentar resolver esse problema? Olha, Rogério, você colocou muito bem, reitero todas as suas palavras, é um problema social que enfrentamos. Em Itanhaém, tenta mesclar o que você falou no sentido de fazer uma abordagem não agressiva, mas fazer a abordagem, a gente vê a própria Guarda Municipal fazendo um trabalho, eu diria até excepcional em relação a isso, a gente vê a Guarda atuando ali de tal forma que não interfira nos direitos, né? Por outro lado, a Secretaria de Desenvolvimento Social também tem, inclusive, um equipamento público que tem um nome, eu vou falar aqui um nome popular, que é Centro Pop, que é um equipamento público voltado para o acolhimento ao morador de rua, onde ali ele tem um atendimento, ele tem ali até mesmo um café da manhã, alguma coisa. E nesse atendimento procurar dar o direcionamento. Será que não é o caso de retornar? Recâmbio qualificado. Exatamente, alguma coisa desse sentido. Faz uma triagem, né? Isso. Por outro lado, nós, e aí eu falo como região, se esse problema chegou aí também, eu acredito que também Santos não foi diferente. Nós tivemos já, infelizmente, alguns episódios de como é que eu posso dizer, uma migração aí de uma forma clandestina do interior para as nossas cidades, onde a gente já teve casos aí de veículos, sabe, deixando na porta da imigrante, muito provavelmente, na entrada da cidade. Boa, Nathalie, boa. Quando não, então assim, realmente uma situação delicada, mas a Secretaria de Desenvolvimento Social e a de Trânsito e Segurança do município tenta mesclar isso, fazer com que a Itanhaém, e a gente espera que a região como um todo, mas Itanhaém vem tentando trabalhar desde que não interfira de uma forma constrangedora, mas não é fácil. Não, eu estou falando isso porque eu estou querendo abordar esse assunto, porque hoje isso eu vejo como um dos maiores problemas sociais que a gente vive na região. E para uma cidade turística, isso é um cartão postal horroroso. Difícil. Então, eu falo aqui, assim, a sociedade não pode ter hipocrisia. A sociedade precisa se apropriar dessa discussão. Sem dúvida. Junto com os gestores. A gente precisa resolver essa situação. Não dá para esconder a sujeira embaixo do tapete, não dá para ignorar essa situação. O número de moradores em situação de rua está ficando assim insustentável. Você hoje passa numa cidade que nem Santos, por exemplo, que tem um jardim na praia imenso, tudo. Quem sai cedo de casa, você vai ver que a maioria dos bancos, metade dos bancos dos jardins da praia estão ocupados por moradores de rua, tudo. Então, a gente sabe da política nacional, a gente sabe que os municípios têm a obrigação de manter determinados equipamentos voltados a isso. A gente tem aqui em Santos, por exemplo, que funciona muito bem. Aqui vai até um elogio ao secretário Cacá, o Carlos Teixeira, que é um rapaz assim brilhante, que faz um trabalho bacana mesmo. O 0800, em que quando você sente que o próprio público está sendo mal utilizado, alguma coisa, você liga o 0800. Uma espécie de ouvidoria, né? Vem a Guarda Municipal, vem o serviço de assistência, mas a sociedade também precisa discutir isso. Por exemplo, essa distribuição de alimentos, do jeito que acontece hoje. Pegou o gancho. Eu já escutei várias gracinhas a respeito disso, e as pessoas que defendem isso, você dá alimento e tudo. É que o problema, eu não sou contra você dar assistência, mas a gente precisa... Passa de forma organizada, né? E outra coisa, não pode ser exagerado. Você não pode ter 5, 6 entidades dando alimento para os mesmos, porque eles já até jogam no chão. Hoje, eu sei eles escolhem a mistura, né? Não, eu vou pegar a mistura daquele ali, porque hoje é terça-feira, hoje tem frango com não sei o quê. Agora, quer dizer, você está perpetuando, você está perpetuando esse cidadão nessa condição de rua. Então, a sociedade precisa discutir isso. Eu sou um defensor dos valores da família, um conservador. Agora, a gente precisa se adequar e se atualizar no tempo.
E as cidades e as populações não estão discutindo isso da forma como se deve. E essa questão desse ponto que o Rogério colocou, que talvez seja o maior desafio a ser vencido, porque as pessoas sentem pena daquelas pessoas que estão em situação de rua, sem imaginar que ao fazer aquele trabalho, não estando em parceria com o poder público, não estando integrando... Ele colabora. Não faz a triagem adequada. Exatamente. Não sabe se aquele indivíduo tem problema de alcoolismo ou de drogas para encaminhar ele para o atendimento. É isso aí. Não sabe se é caso, de repente, de conseguir ressocializar ele através de um centro de empregos ou de mandar para a região de origem, ir atrás da família. Às vezes ele veio com a expectativa de um trabalho que foi frustrado e não teve recurso para voltar para a cidade de origem. Então precisa ter essa... Não basta pegar uma garrafa PET, encher de sopa e dar para o cidadão na rua. Até porque a dignidade é muito mais que isso. Muito mais. Muito mais que isso. E só para complementar o que foi dito, como a Nath falou, aí você lida com os aproveitadores de plantão, os oportunistas, melhor dizendo, de plantão, porque se utiliza ali de um sentimento de solidariedade, de dó, de pena, e o cara tem café, almoço, janta. Exatamente. E ainda acontece de uma forma... Isso é o que mais nos incomoda, é aquele... ele chega quase a te ameaçar, ele te dá aquela pressionada na tomar conta de carro. Aí você fica naquela dúvida, enfim, então... Mas é um acharque mesmo. É ameaça. É ameaça e o cidadão se sente com tanto medo que nem a polícia ele chama, porque aquilo só pode deixar de acontecer se houver um registro de boletim de ocorrência. Acharcar mesmo, você coloca numa situação tão constrangedora que a pessoa, e agora? O que eu faço? Então, realmente uma situação muito delicada. Eu compactuo de tudo que vocês falaram, porque senão a gente vai estar ali perpetuando. A gente está enxugando gelo, só isso. O Bom Dia Baixada vai para mais um rápido intervalo. Não saia daí, até já. Estamos de volta e chegamos ao último bloco do nosso programa. Moradores que vivem perto do Morro do Marapé, aqui em Santos, estão desesperados. A chuva da semana passada deixou eminente o risco de mortes. Eles cobram providências da prefeitura que parece não estar ligando tanto para um problema tão grave. Jéssica não consegue mais dormir. Essa madrugada mesmo, né, começou com uma ventania, um pouquinho de chuva, não foi nada comparado à semana passada, mas eu acordei por volta de umas 3h30 da manhã, 4 horas, e não consegui dormir mais. A razão da Jéssica, e não só ela, toda a família dela, não está dormindo bem, eles moram nessa casa aqui atrás, está bem em frente à casa dela, aqui desse lado. Olha só, essa aqui é a encosta do Morro do Marapé, e quando a gente fica aqui de frente para esse cenário, dá a impressão que tudo pode desabar a qualquer momento. A encosta fica no Morro do Marapé, na rua Romeu Aceturi. Desabou por conta da chuva na última semana. E lá em cima tem mais estragos. Agora nós estamos na parte de cima onde aconteceu o desmoronamento. Aqui tem uma passarela. A gente já começa a perceber quando chega que o chão tem uma rachadura bem grande que vai até lá na frente. Aí a gente anda um pouquinho mais aqui, vem comigo, Valdênio, e olha só, tá chegando bem perto da onde houve o desabamento da passarela. Dá para ver ali o buracão. É até perigoso a gente chegar aqui. Vamos chegando um pouquinho mais perto, dá para ver que a terra cedeu, levando tudo. Não encontramos nenhum tipo de sinalização indicando que não pode passar por aqui. De volta à rua, seu José Carlos, que é pai de Jéssica, reclama que não tem mais sossego. Ele tem medo de que uma dessas árvores possam cair sobre a casa dele. Não só essa, como a do lado também, porque ela está muito alta. E eu já solicitei a podagem dela faz mais ou menos uns 3 anos e até hoje nunca fizeram. E eu sempre estou comentando para eles o perigo que está isso daqui. Depois da chuva na semana passada, o pessoal da prefeitura esteve por aqui e limpou a rua. Mas para seu José Carlos, o problema continua. Vieram no sábado, recolheram uma parte que ficou tudo isso aqui exposto. A infiltração que tem aqui é iminente, uma coisa que já não é de agora.
e o risco se torna cada vez pior. Na rua tem outras casas que podem ser atingidas se houver um desabamento. A família exige uma solução. Acho que tem que, na realidade, morrer alguém se hospitalizar para eles poderem tomar uma iniciativa, que eu acho que a gente não precisa chegar a esse ponto. A subprefeitura daqui da região falou que já tinha avisado eles e que eles mesmos não tomaram nenhuma providência por conta de falta de funcionário, mas eles já tinham falado que a situação ia se agravar por conta das chuvas e mesmo assim eles não fizeram nada. Isso são palavras das próprias pessoas que trabalham dentro da prefeitura. Em nota, a administração municipal disse que vai continuar monitorando o local e pede aos moradores do entorno que notifiquem a Defesa Civil caso haja qualquer sinal de alteração de solo. O telefone é o 199. Repetindo, 199. Aqui eu quero deixar só uma observação. Naquela região, nada deveria ter sido construído, nem casa, nem passarela. Foi. O poder público permitiu que ali ficasse. Não cabe aos moradores ficar olhando a encosta que está na frente da sua casa para saber se aquele morro vai ou não vai desabar. A gente não pode, como disse bem a Jéssica, esperar que uma tragédia aconteça, porque geralmente essas tragédias acontecem quando as pessoas estão dentro de casa e quando não podem ver a avalanche de lama chegando. Eu acho que de tragédia, o país já começou o ano de uma maneira muito, mas muito ruim. Cabe ao poder público, se lá permite que a construção continue, dar toda a assistência a quem lá vive. E voltamos com os nossos convidados. Hoje recebemos o presidente da Câmara Municipal de Itanhaém, Hugo de Lalo, e o empresário e advogado Rogério Conde. Você pode participar do nosso programa, fazer a sua pergunta para os nossos convidados, através do nosso WhatsApp que está aí na tela ou pela nossa fanpage no Facebook. Eu quero pegar o gancho da reportagem que nós acabamos de assistir, porque a chuva da última semana não atingiu só Santos, né? Trouxe um caos generalizado para a nossa região. Itanhaém ficou debaixo d'água também. Pegando esse gancho, como é que a Câmara tem acompanhado esses serviços de zeladoria que são tão importantes, não tirando aí também a responsabilidade da população quando a gente fala da questão do despejo irregular e inadequado de lixo na rua, nas encostas, enfim. Mas como a Prefeitura tem acompanhado os trabalhos que a Prefeitura executa, como a Câmara tem acompanhado os trabalhos que a Prefeitura executa para tentar minimizar os problemas quando vem uma chuvarada, como aconteceu na última semana. Até porque as reclamações vão sempre para os Câmara. Exatamente. São aquele elo de ligação a porta, né? Na verdade, é muito, não diria engraçado, mas é bem como vocês colocaram. Aconteceu, aí a Câmara é a primeira a ser lembrada. Sim. E ali e a gente fica feliz por ser lembrado. Por outro lado, gostaríamos que não chegasse a esse ponto, mas enfim, é a nossa responsabilidade ali. A Câmara tem acompanhado de perto, tanto é que acompanhando uma das visitas do prefeito Marco Aurélio ao governo do estado, nós pautamos junto ao secretário Marco Vignoli, o prefeito mostrou lá uma prioridade na construção de canais. Por quê? Porque lá nós temos um problema que é com relação a forte chuva, maré alta, e aí a água não tem para onde então escorrer. Então a construção de canais é uma das metas da administração, em especial vou falar aqui para a população da nossa cidade, o primeiro deles na região do Belas Artes. É uma das regiões que mais sofre com a questão dos alagamentos. Então, o canal extravasor, que é chamado, para que nós possamos ali minimizar ou solucionar, mas o projeto, onde a vazão, o projeto ali é para 3 canais no município. Fora isso, nós temos feito um trabalho de acompanhamento dos serviços da Sabesp, que interfere também diretamente em relação a isso. Estamos na elaboração, inclusive, de uma audiência pública, fazendo um questionamento à Sabesp na execução do Onda Limpa e também o que a Sabesp
pretende aí ou se coloca à disposição para contribuir. Entretanto, não tem como não fazer um gancho, um paralelo, como você bem falou, Nathalie, a população no recolhimento tem seus correto direitos, do mas tem lixo. seus deveres, né? Exatamente. Isso é fundamental. Por exemplo, Itanhaém assim, exemplo de Santos, da nossa região como um todo. Eu não posso afirmar se só elas duas, mas eu sei que as duas, por exemplo, são aí uma das pioneiras aí, acho que Santos, depois Itanhaém, na elaboração e aprovação do Plano Municipal dos Resíduos Sólidos. Sim. Então, vem já acontecendo uma política pública, a gente fala, pô, resíduos sólidos, sim, a gente se depara às vezes com o lixo sendo descartado de forma irregular. Então a gente, agora é claro, vê com muita preocupação, Itanhaém é muito grande, nós estamos falando ali de 600 quilômetros quadrados. Eu acho que sofre muito também com a sazonalidade, né? Sim. Por força da temporada Exatamente. de verão, um aumento muito grande na Exatamente. quantidade de pessoas na cidade. Exatamente, mas eu quero aqui só corroborar com as palavras da Nathalie em relação a esse episódio aqui em Santos. Realmente uma situação que, como falou, na maioria a gente teve o caso aí mais recente de Brumadinho. Chega, né? E no Rio de Janeiro, né? Rio de Janeiro, a gente viu a última chuvarada, o que aconteceu. Exatamente. Por outro lado, a gente, para finalizar em relação a essa questão em Itanhaém, a Câmara faz um acompanhamento por já haver um histórico no município. A gente, num passado aí, que não, a gente fica muito feliz que ficou no passado, não tem mais a questão de alagamentos mesmo da cidade ficar... Como aconteceu, por exemplo, com Peruíbe, que ficou quase a semana toda, mais da semana, né? Embaixo Exatamente. Então, a Prefeitura, através da Secretaria de Serviços de Urbanização, o que ela faz? Ela já promove antecipadamente a limpeza de córregos, de braços, seja do Rio Bicudo, do Rio Itanhaém. Já tem mais ou menos um diagnóstico onde, se chover, então isso já acontece, isso minimiza muito. Agora, quando a gente tem um encontro de fortes chuvas com a maré alta, aí ainda assim, aí por isso o nosso acompanhamento nesse projeto da criação, da construção dos canais. E precisa, né? Construção e manutenção, é o que a gente estava falando na segunda-feira, né? Com relação a Santos, da questão da manutenção. Mas não tenha dúvida, e tanto o gestor, no caso o prefeito, como a Câmara, estão... acompanhando, você precisa, é o que nós falamos no início do programa, a questão do planejamento. Isso é uma obra de porte que você vai agora amadurecendo o projeto, planeja para executar e você com o tempo vai minimizar esse problema. Você está preparando a cidade para os próximos anos. E isso é fundamental. E para isso precisa ter uma Câmara bastante atuante para poder pressionar e auxiliar o prefeito no desenvolvimento desses projetos todos. Infelizmente, o nosso programa acabou, mas antes eu queria usar esse tempinho que falta para agradecer aos telespectadores que nos acompanharam aqui. Teve muitas colocações. A assessoria da presidência da Câmara de Itanhaém vai entrar na nossa fanpage e vai responder a todos vocês que são moradores da cidade que nos acompanharam pela nossa fanpage. Serginho Silva, Andréia Campos, o Claudionor do Carmo. Temos também o Leones Santos, ele fala aqui a questão do aeroporto. O Serginho Silva fala com relação ao programa Onda Limpa, que você acabou de citar. A Andréia Campos pergunta da DDM na cidade de Itanhaém. O Ricardo Tato Nogueira e o Wilton Biller Brandão. A todos vocês, muito obrigado por ficarem conosco nessa primeira 1 hora do nosso dia aqui, das 8 às 9 da manhã. A assessoria, né, Hugo, vai entrar em contato e vai responder a todos vocês. Eu queria muito agradecer a tua participação, a tua vinda a Santos para atender ao Bom Dia Baixada. A gente sabe que a gente tem que cronometrar o horário direitinho, que senão não chega. E esse planejamento faz com que a gente levante um pouquinho mais cedo da cama. Né? Mas muito obrigado pela tua presença aqui. Sucesso nesses próximos 2 anos frente à presidência. Obrigado, Nathalie. Obrigado pela oportunidade. Agradecer a audiência, o carinho, a receptividade e a todo o público que participou aí do programa. Dizer que foi um enorme prazer, ainda mais na companhia do meu amigo Rogério. É uma satisfação reencontrá-lo aqui, um amigo de longa data que eu tenho
um carinho, uma admiração muito grande. Acordar cedo desta forma é prazeroso. Então, quero aqui deixar à disposição a nossa participação. Obrigado pela oportunidade, é muito bom poder participar de programas como esse para prestar contas do mandato. Exato. E nos colocar à disposição para contribuir com a nossa cidade e com a nossa região. Sem dúvida nenhuma. Rogério, muito obrigado também pela tua participação aqui conosco. Obrigado, Nathalie, a todos que nos acompanharam, ao Hugo, realmente é um prazer. Conheço o Hugo da época que ele era assessor, e a gente acompanhou a ascensão dele, fruto de uma credibilidade, né? A credibilidade a gente constrói, a confiança, essa relação com a população, ela é construída ao longo dos anos, e para ele chegar à presidência da Câmara é porque ele soube fazer isso e tem o reconhecimento de todos. Então foi um prazer dividir essa bancada. E, Nathalie, estou gostando de vir com mais frequência no programa. Você pode me convidar sempre, que eu estou à disposição. O Bom Dia Baixada fica por aqui. Eu volto amanhã com informação de qualidade, sempre de um jeito único. Durante todo o dia você pode ficar bem informado sobre tudo o que acontece na região e no mundo, acessando o Santa Portal. Até amanhã. Tchau.